dar fundamento para isso, né? A gente precisa dar base. Uma construção bem alicerçada, ela é uma construção que sobe depois depressa. Lembra? As paredes a gente vê rapidinho, né? Agora o alicerce parece que nunca acontece, né? Parece que nunca sai do chão. Então por isso que a gente está demorando um pouquinho mais, porque o livro de Gênesis, ele dá esse fundamento para nós, ele dá essa base para a gente entender tudo que Deus vai fazer, conforme a gente for depois andando para os outros livros. Amém? Então vamos lá, a gente parou capítulo 5, né? Na descendência de Adão lá, que eu acredito que alguns de vocês fizeram, lá a genealogia, se não fizeram depois façam, ajuda muito. E aí no capítulo 6, nós temos então a corrupção da humanidade, né? Vai falar sobre a queda com toda a humanidade. Vou ler bem rapidinho, para a gente poder ter um entendimento, para a gente ir para esse banner que eu trouxe para vocês. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então aqui a gente tem a queda, literalmente, do número de anos, né, que o ser humano poderia viver na Terra. Então aqui acontece essa decadência do ser humano de viver 900 para 120. Por quê? Porque Deus está dizendo que ele não aguenta o ser humano viver tantos anos em pecado. Então vamos diminuir para ver se eu suporto menos, né? Se eu vou ter que aguentar menos tempo de iniquidade, menos tempo de pecado. Imagina se todo ser humano no Velho Testamento vivesse 900 anos. Praticamente não teria morrido muita gente até hoje, né? E a gente teria muita gente andando aí ainda sem o Espírito de Deus e pecando. Então é muita iniquidade para Deus suportar, né? Por isso que ele diminui aqui a quantidade de anos do homem. Versículo 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que de toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então aqui dá uma grifada, né? Se a gente quiser grifar, dá. Por que Deus então vai destruir toda a humanidade? Porque há muita iniquidade, né? Perversidade, o versículo fala, e ele diz assim, ó: toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Versículo 5. Se tiver uma versão muito diferente aí, se vocês quiserem ler, pode ler pra gente, tá? Mas aqui tá dizendo no meu, na NVI, que o coração, a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o homem não tinha mais nada para o bem. O homem só sabia fazer o mal. Não havia no homem um pensamento, uma atitude que fosse para o bem, que fosse algo que viesse da parte de Deus, desse DNA de Deus. Então o homem estava totalmente longe daquilo que era a essência, daquilo que era o princípio, daquilo que era a vontade de Deus. Deus já estava, no meu linguajar, de saco cheio da humanidade. Por quê? Eles tinham se desviado muito daquilo que era o princípio de todas as coisas, ok? Porque o livre-arbítrio está aí, né? Para quem quiser fazer o que bem entender. Versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e aves do céu, e arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Gente, aqui tem uma palavrinha que muita gente distorce, ou que muita gente cria, inclusive, discussões teológicas, né? Às vezes discussões nos bate-papos, nas situações que essa palavra, Deus se arrependeu. Deus se arrepende, gente? Deus pode se arrepender de alguma coisa? Se Deus é todo-poderoso e Ele já sabe do fim desde o começo, como que Ele ia se arrepender de alguma coisa se Ele já sabia o que ia acontecer? Ok? Então a tradução trouxe para nós essa palavra arrependimento para uma maior compreensão, mas o original dessa palavra
quer dizer algo que Deus disse assim: que dor, que sofrimento, que tristeza que eu estou sentindo. Eu me arrependo de ter feito o homem com o propósito que eu fiz, no sentido de assim, eu queria outra coisa para ele. Não era isso. Sabe o sentimento que um pai, uma mãe tem quando ela cria um filho, né, por um longo período, né, idade infantil, depois adolescência, juventude, a fase adulta, e quando o filho está adulto, ele começa a se deturpar totalmente, sair dos princípios do que o pai ensinou, caminhar por caminhos totalmente contrários daquilo que a pessoa, que o pai queria. O pai diz assim: puxa vida, eu me arrependo de ter tido esse filho. Sabe esse sentimento? Mas ele está arrependido de ter tido filho? Não, ele está arrependido do quê? De tipo assim, o sentimento de dor. O que você falou? Mas então, mas qual é esse sentimento do arrependimento do pai? É tipo assim, cara, como eu me arrependo de ter posto no mundo. Sabe assim, eu podia não ter posto, porque aí não estaria sofrendo desse jeito. Sabe, é esse sentimento. Então não tem arrependimento em Deus. Tem dor de pai que olha para filho e vê que está totalmente longe dos seus caminhos. Mas a tradução, o de você está arrependeu-se? Ficou triste com o coração pesado. Ah lá, ficou triste com o coração pesado. Sabe aquela dor? É como se a gente pudesse ver o coração de Deus olhando para essa geração toda antes do dilúvio e vendo tamanha perversidade. Gente, o mundo só existia o mal. A palavra fala, está falando aqui para nós. Então pensa, século 21, o que a gente tem visto hoje, dá uma multiplicada aí, né? Tipo assim, dá uma multiplicada umas 10 vezes, só vamos multiplicar só umas 10 para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Deus não via mais o bem na terra, não havia mais o bem. Os homens estavam totalmente fora de todo o princípio de Deus. É essa dor, o arrependimento de Deus é essa dor que ele está sentindo. Ele não se arrependeu, porque ele criou, porque ele quis criar, ok? Mas ele queria para o propósito que ele tinha criado, para que o homem vivesse bem. Então vamos ver, mas ele se agrada de um homem, né? Ele usa de benevolência. No versículo de vocês diz o que? No versículo 8. A Noé, porém, chegou e mostrou benevolência. Fala que Deus aprovava o que Noé fazia. Deus aprovava o que Noé fazia. Quem mais? Igual. Graça. Hã? Achou graça. Achou graça. Nossa, essa tradução é muito boa. Vou falar já. Hã? Agradava ao Senhor com a sua vida. Agradava ao Senhor com a sua vida. Mais alguma tradução diferente? Demonstrou sua graça e misericórdia. Hã? Demonstrou. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Olha que tradução. Tá vendo, irmão? Gente, que palavrinha que apareceu aí que a gente fala que no Antigo Testamento não tem? Graça. Ué, antes do dilúvio já tinha graça? Entende? O que é isso, gente? Quem quiser entender sobre graça, não é o nosso momento, tá bom? Tem aula lá no canal só sobre graça, né? Nós já falamos bastante lá em Gálatas. Então, quem entender sobre graça, vai para o livro de Gálatas. Pensa num livro que fala sobre graça de Deus e faz a gente entender. Então, não vou entrar só para não sair tanto do caminho. Mas o que é a graça, gente? A graça é um favor que vem de Deus, um derramar de Deus sobre a vida do homem e que capacita o homem a não pecar. Isso é graça. Hoje nós estamos no tempo da graça. O que é o tempo da graça? O Espírito Santo, ele está dentro de nós e é ele quem nos capacita todo dia para nós não pecarmos. Então, do que eu preciso para não pecar? Da graça. O que é a graça? Essa capacitação de Deus dentro de mim que me ajuda a vencer as batalhas contra o pecado. Então o que aconteceu com Noé nesse momento? Deus veio e derramou uma graça sobre, porque achou num homem uma atitude diferente de outros. Então Deus derramou sobre Noé essa graça. Opa, eu achei alguém diferente. Então eu vou derramar sobre esse homem uma capacidade dele ser diferente dos outros, porque eu vou precisar usar alguém para salvar a terra. Olha como Deus tem uma presciência. Então ele derrama essa graça sobre esse homem, não é no momento em que ele chama ele para construir a arca. Vocês acham que foi assim? Não, foi antes.
talvez desde o seu nascimento. Lembra da genealogia? Quem é Noé na geração? Quantas gerações tinham passado? 10 gerações. Então tem um número aí muito forte, que depois a gente vai falando um pouquinho mais sobre ele, mas Noé é justamente a 10ª geração desde Adão. Então tem um número acontecendo aí. Deus não tem numerologia, mas Deus tem a ciência do número. Para Deus tem muita diferença. E nós vamos entender isso durante a leitura bíblica, tá? Não se preocupem. Mas Noé é o 10º, é a 10ª geração em que nasce esse homem. Deus fala: opa, chegou o tempo de derramar graça sobre alguém, para que essa pessoa faça aquilo que eu preciso fazer nesse tempo, nesse momento. Ok? Então nós vamos ver na vida de Noé esse menino que já nasce, e com certeza o Senhor vai derramando graça sobre ele todos os dias, e ele vai tendo atitudes que agradam a Deus, porque ele era diferente. É alguém que você olha e fala: é diferente. No meio de uma corrupção, como já estava a terra, Deus achou então graça em Noé. Deus achou alguém que tinha essa atitude diferente por causa desse derramar de Deus sobre a vida dele. Ele obedeceu desde o princípio. Sabe assim, eu acredito que a obediência de Noé não tem a ver só com o chamado, mas era alguém que já obedecia a Deus nos seus princípios. Talvez seu pai já falava um pouco, seu avô falava um pouco de quem era Deus, e ele começou a ouvir e falou: mas por que vocês não obedecem a esse Deus que criou o nosso pai Adão? Por quê? O que aconteceu? Né? Por que vocês se desvirtuaram? Sabe aquela pessoa que questiona? Muito provavelmente já havia esse questionamento dentro de Noé. E ele vai tendo atitudes diferentes na sua vida. E Deus então encontra esse homem Noé. E aí vem o chamado de Noé, né? Para a gente não parar aqui, porque a gente conhece bem a história. Vamos dar uma lida só em algum trecho aqui, e a gente já vai para o início de todas as coisas depois. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Outra palavra que eu queria que vocês já anotassem, se não anotaram, acho que eu já devo ter falado, é justo, justiça. Justiça é igual? Já falei para vocês? Olha lá o que eu falei. Vê aí, irmã, quem anotou. O que é obediência? Então, justo ou justiça é igual a obediência para Deus. Então, quem é obediente é justo aos olhos de Deus. É isso que Deus está querendo dizer. Então, toda vez que Deus quer falar sobre obediência, a Bíblia fala sobre justiça. Justiça é fazer o que é certo, ok? Então, é obediência a Deus. E aí, pessoal, chega mais pra cá. Fica longe, não, fica aqui, ó, no meio, mais ou menos. Até ou aqui na ponta, o Cid. Aí, tá bom? Ou aqui, ó, pra você visualizar bem. Então, Noé era justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então, a gente fala de alguém que realmente está decidindo ali andar com o Senhor e estar com o Senhor. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento. Ele vai falar as medidas, né? Vamos pular aqui para a gente não ficar parando nesses textos. 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, aqui Deus começa a falar sobre uma palavrinha também que a gente vai ver muito dentro da palavra. A palavra aliança. O que é uma aliança, gente? O que é o significado de uma aliança? Nada mais é do que um casamento, ok? Então, quando eu faço uma aliança com alguém, eu estou me casando com essa pessoa na nossa linguagem, para a gente poder entender. Então, o que Deus estava fazendo era criando um laço de casamento com Noé, no sentido de relacionamento. Sempre que a gente pensa em casamento, a gente pensa em homem e mulher, que vai gerar filhos e que vai ter uma família, não é isso?
Com Deus não é diferente. Deus está desejando também relacionamento conosco, exatamente como um homem e uma mulher, para gerarmos filhos para Ele. Deus deseja filhos, a sua imagem e a sua semelhança, ok? Então não fala só de filhos naturais que saem da barriga de uma mulher, mas também de filhos espirituais. Nós não fomos salvos para salvar outras pessoas? Não é isso que a gente falou lá na primeira aula, que se a pessoa está aí há mais de 3 anos, ela já devia estar ensinando a outros e levando o evangelho para outras pessoas? Então a gente precisa gerar filhos para Deus. Filhos através do evangelho, através da nossa vida com Deus. Então Deus desde o início deseja então esse relacionamento, essa aliança com Noé, ok? Faça entrar na arca os animais, né? Deus faz aqui, fala para ele quantos são os animais. 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, aqui tem uma dica também para nós, e aí se vocês quiserem, circulem, risquem. Faz toda a diferença, gente, na nossa vida com Deus, uma coisa muito importante, que é o quê? A obediência. Nós já falamos isso, né? Ser justo, ser íntegro, ser obediente. Mas vocês já ouviram uma frasezinha chamada assim, obediência atrasada é desobediência? Alguém já ouviu essa frase? Não? Então, anota ela. Obediência atrasada é desobediência. Por quê? Porque se você ouviu Deus falar com você sobre algo e você demora em pôr aquilo em prática, se torna desobediência. Por exemplo, Deus fala com você, filho, eu não quero mais que você, sei lá, cometa tal pecado. O Espírito Santo não está ali te confrontando para que você não esteja mais naquele pecado? Está. O que você tem que fazer a partir daquele momento que o Espírito de Deus fala com você? Se arrepender e abandonar, certo? Mas se você continua, você ouviu Deus, não ouviu? Ouvi. Se você continua na prática daquele pecado por mais uma semana, 1 mês, 3 meses, e aí você começa a ver aquele desconforto, porque a própria palavra está ali te confrontando e você sabe que Deus já falou sobre aquele pecado com você, e você então só passa a obedecer daqui 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. O que isso se tornou durante esse tempo? Desobediência. Então, obediência atrasada também é desobediência. E o que Deus deseja de nós quando Ele fala conosco? Obediência. Então, Deus fica triste quando nós, né, modo de falar, tá? O Deus fica triste aqui. Quando nós, então, não atentamos, quando nós não damos ouvido àquilo que Ele fala instantaneamente. Então, quando Deus fala conosco, gente, é algo para agora. Não é algo para daqui 1 semana, não é algo para daqui 1 mês, não é algo para daqui 1 ano, ok? É algo para agora. Deus falou, eu preciso pôr em prática agora. Senão se torna desobediência. Mas eu passei a obedecer, mesmo depois de 1 ano, eu parei de cometer aquele pecado. Mas e durante o tempo que você continuou cometendo? Era desobediência. Ok? Então, esse é um detalhe que a gente vai ver aqui em Noé. A gente vai ver depois repetidas vezes essa frasezinha. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Versículo 22. Capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Justo é o que, gente? Obediente. Então não tem a ver com alguém que não erra. Tem alguém que obedece, ok? Justiça tem a ver com alguém que obedece. Versículo 2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animais puro. Opa! Quem aí já tinha na cabeça que era um casal de cada só? Lembra? Quando a gente pensa em Noé com os animais, a gente pensa um casal de cada animal. Mas o versículo 2 está falando outra coisa. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro. Ok? Mas nós estamos em Gênesis ainda, Elisângela. Vai falar sobre animais puros e impuros lá nos mandamentos, com os levitas. Como é que Noé sabia quais eram os animais puros e os impuros? Entende? Sabia ou não sabia? Porque Deus já tinha falado com ele, ou porque provavelmente as gerações vinham passando com esse entendimento do que Deus já tinha ensinado. Percebe que tem algumas coisas dentro da palavra que a gente percebe que está na entrelinha e que se a gente não atenta, não olha, não pensa, não faz teologia, teologia é pensar sobre Deus
Isso é teologia, tá? Não é estudar na faculdade, não. Teologia é pensar sobre Deus. Eu estou fazendo teologia. Então, se Deus está dando uma ordem para Noé, para ele levar 7 animais, 7 casais de cada animal puro, Noé sabia quais eram os animais puros e impuros? Sim, ok? Quem está escrevendo é Moisés, mas ele está contando sobre alguém que já fez isso. Então, Noé tinha entendimento sobre essas coisas, ou não tinha? Tinha, ok? Quem tinha ensinado para Noé ou para suas gerações? Talvez de pai para filho, ok? Porque lembra que Caim e Abel ofereceram sacrifício? Quem ensinou para Caim e Abel oferecer sacrifício, gente, para Deus? O pai, Adão? Entende? Tá? Tem algumas coisas que estão aí. Então, a gente lê a Bíblia, muitas vezes, passando batido nessas coisas. No sentido de que parece que a história está acontecendo naquele momento, não parece? Que é naquele momento que a pessoa está escrevendo? E não é. Nós temos Moisés escrevendo isso aqui para nós, 2000 e poucos anos, quem estava aí na primeira aula lembra, nós calculamos isso, 2000 e poucos anos à frente, e ele está contando algo que Noé fez, porque Deus o ensinou, ou porque os seus pais o ensinaram, sobre essas questões de sacrifício, de oferecer a Deus sacrifício, de Deus receber sacrifícios, ok? Então tinha uma cultura já inserida sobre tudo isso. Então, quando Deus fala com Noé, ele tinha entendimento. Ou, no mínimo, Deus então dá a relação para ele desses animais, sim ou não? Sim, pode ser também, não pode? Deus dando instrução e falou para ele quais seriam esses animais. E quando Moisés vai escrever aqui, ele só põe o resumo, né? Então, ele levou 7 pares de animais puros. Por que ele levaria esses 7 pares? Nós vamos ver. Olha o resto que está falando aqui para nós. 3, versículo 3. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então, mais uma vez, nós temos aqui Noé fazendo tudo que o Senhor havia dito para ele fazer, ok? Então, não podia ser de qualquer jeito, tinha que ser exatamente como o Senhor havia dito para ele. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Detalhe aqui, quantos anos Noé tinha quando ele tem os filhos? Segundo a genealogia de semana passada, 500 anos, tá? Então, se vocês voltarem lá um capítulo, vocês vão verem que Noé tinha 500 anos quando ele então gera Sem, Cã e Jafé, tá? Então, ele tinha 500 anos quando os filhos dele nascem. Se aqui a Bíblia está dizendo que, então, tinha 600 anos quando as águas do dilúvio vieram, passaram-se quantos anos? 100 anos. Quanto tempo Noé ficou para construir essa arca e para o dilúvio vir? 100 anos, ok? Então essas cronologias também fazem diferença para a gente analisar as coisas. Ele ficou 100 anos pregando para a sua geração uma água que viria, ok? De que maneira Noé pregou? Nós não sabemos, a Bíblia não vai falar, mas que ele pregou, entendeu? Assim como João Batista pregava o arrependimento, assim como nós temos falado sobre arrependimento, provavelmente Noé também falava que Deus estava irado com tamanha perversidade do povo. Mas o povo deu ouvidos? Não. Hoje tem dado ouvidos? Não. Ok? Então, da mesma forma que Deus fez perecer aqui Noé nessa geração, a palavra de Deus diz que Jesus fazendo o seu resumo sobre o final dos tempos, em Mateus 24 e 25, Jesus fala sobre dias iguais aos dias de Noé. Ok? A volta de Jesus é comparada com os dias de Noé. O que é isso? São dias de tamanha perversidade, são dias de desobediência total, são dias que as pessoas faziam o que bem entendiam e tinha alguém falando, vai chover. E agora nós falamos o quê? Jesus vai voltar. Arrependam-se. É a mesma pregação, ok? Arrependimento, porque a perversidade está muito grande, elevado, ok? É isso que Deus está fazendo aqui.
Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, depois que eles entram dentro da arca, quantos dias demora para começar a chover? 7 dias. Ó, versículo 10, volta aí. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, no momento em que Noé entra na arca com a sua família, com todos os animais, ainda passam-se 7 dias para que comece a chover. Ok? Então ele entra e ainda passam-se 7 dias para que comece a chover. O que isso me remete? Bem rapidamente, que eu não quero aprofundar nisso agora, mas já deixa aqui uma dica muito importante para nós. Depois que a gente entra na arca, Deus ainda tem misericórdia, ok? De quem está do lado de fora, durante 7 dias. E poderia ter havido um grande avivamento do lado de fora e arrependimento? E muita gente ter sido salva? Sim ou não? Sim. Né? Eu acredito que sim, a misericórdia de Deus alcançaria muita gente, mas houve? Não. Então, o que nós somos comparados hoje em dia, né? A palavra fala, ou muitos pregam, dizendo que a arca hoje é o próprio Cristo, é Jesus, ok? E quem está dentro da arca, então? A igreja, né? Nós, o corpo de Cristo, nós estamos dentro dessa arca, esse lugar de segurança em que nós não vamos ser destruídos pela ira de Deus. Concordam comigo? Sim?